Paz para todos. Este capítulo se concentra na batalha pela mente. Ele discute as estratégias de Satanás e fornece contra-estratégias espirituais para a vitória sobre seus ataques. Os versículos-chave para a batalha da mente são 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, derribar argumentos e toda coisa elevada que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra grega que Paulo usou quando avertiu os coríntios de não ignorarem os ardes do diabo significa esquemas e vem da mesma palavra usada para a mente. Em outras palavras, os principais ataques de Satanás ocorrem em nossa vida de pensamentos. A mente é o principal campo de batalha na guerra espiritual. Todo ataque de Satanás envolve a mente humana. A batalha pela mente é facilmente resumida, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Satanás quer tornar sua mente carnal, pecaminosa, mundana. Deus quer que você tenha uma mente espiritual. O maior mandamento inclui amar a Deus com toda a sua mente. Satanás luta pela sua mente porque ela está intimamente ligada espiritualmente ao seu coração e à sua boca. Porque a maneira como você pensa afeta a maneira como você age. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 17, Paulo discute a batalha espiritual contra Satanás. Ele fala dos dardos inflamados do maligno. O inimigo lança continuamente dardos inflamados contra você no mundo espiritual. A maioria desses dardos tem como alvo a mente. Ele adverte que você não deve ser logo abalado em sua mente. Na tradução grega, abalar significa agitar, perturbar, derrubar, implicitamente destruir. Se você puder agarrar algo e sacudi-lo, você tem controle sobre ele. Satanás quer sacudir ou exercer controle sobre sua mente. A mente é uma das partes mais complexas e menos compreendidas do corpo humano. Por ser tão complexa, Satanás tem muitos métodos sutis para atacar a mente. A primeira tentação do homem começou na mente. Começou como esta estratégia: questionar a autoridade de Deus. Satanás disse a Eva: Deus de fato disse? Será que Deus realmente disse que você não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Questionar Deus e sua palavra leva à dúvida, à descrença e ao ceticismo. O engano também fazia parte da estratégia do inimigo. Satanás usa mentiras, cultos e espíritos religiosos para enganar milhões de pessoas em nosso mundo atual. Alguns dos enganos que Satanás usa incluem os seguintes apelos. Ele diz: você pode se tornar um Deus e pode conhecer o futuro. Ou seu futuro, incluído a eternidade, está predestinado. Não há nada que você pode fazer a seu respeito.
Ele lhe diz: todos são filhos de Deus, que há mais caminhos para o céu do que Jesus e que Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Ele sugere que tudo o que Deus espera de você é que viva uma vida boa e faça o melhor que puder, que a Bíblia não deve ser tomada literalmente e que contém muitos erros. Os espíritos sedutores atacam a mente para distorcer a verdade da palavra de Deus. Satanás usa a carne para guerrear contra a mente e usa sua própria boca, seus olhos, ouvidos e até mesmo os sentidos do tato e do olfato para fomentar pensamentos perversos em sua mente. Ele trabalha na mente dos incrédulos para cegá-los para a verdade do Evangelho. Às vezes, Satanás usa as circunstâncias da vida para levar à depressão. Ele inclui os sentimentos de desespero, desânimo e abatimento. A depressão pode levar a pensamentos suicidas ou ao suicídio de fato devido aos sentimentos de desesperança que produzem dor mental incontrolável, tristeza, mágoa e choro. Por exemplo, grande perda, o medo de perda, raiva reprimida, baixo conceito de si mesmo, expectativas não atendidas e uma atitude negativa podem ser usados para causar depressão. Em Provérbio 24, versículo 10, somos avertidos contra o desmaio do dia da adversidade, circunstâncias problemáticas ou angustiantes. Às vezes, a depressão é causada pelas atitudes negativas das pessoas a nosso redor, por meio de quais Satanás trabalha. Em Deuteronômio 1, versículo 28, o povo de Deus admitiu que nossos irmãos nos desanimaram o coração. Se você não vence a depressão, ela também pode levar à opressão por espíritos satânicos. Essa é uma forma mais profunda de depressão em que Satanás ganha mais poder restritivo sobre a mente. Outra forma de Satanás atacar a mente é por meio do isolamento. O objetivo dessa estratégia é isolar você do restante do corpo de Cristo. Como os crentes funcionam junto no ministério com um corpo, o afastamento faz que você não funcione. O motivo é sua razão para fazer algo. Os motivos são importantes porque, embora o homem olhe para as ações externas, Deus olha para o coração. Muitas pessoas entram no ministério cristão pelos motivos errados. Deus está mais preocupado com o motivo que com o ministério. É nesse ponto que você também deve se preocupar. Pois, quando os motivos são apropriados, o ministério se seguirá naturalmente. Você deve entrar no ministério por vontade própria, não por causa das vantagens e benefícios do cargo, não como um ditador, mas como um exemplo. Satanás provoca motivos errados para desejar o poder de Deus e atitudes erradas em relações aos outros. Ele insira dardos inflamados de inveja, ciúme, suspeita, falta de perdão, desconfiança, raiva, ódio, intolerância, preconceito, competição, impaciência, julgamento, crítica, cobiça e egoísmo. Ele também tenta causar atitudes erradas de ganância, descontentamento, orgulho, vaidade, ego, importância, arrogância, intelectualismo e presunção.
Atitudes erradas levam às emoções erradas e ambas se originam nos seus pensamentos. Satanás também insere pensamentos rebeldes em sua mente. A rebelião é a desobediência intencional contra a autoridade de Deus. A rebelião inclui a vontade própria, a teimosia e a desobediência. Lembra-se de que a rebelião foi o pecado original de Satanás. Suas 5 declarações de "eu quero" demonstraram sua rebelião. O espírito "eu quero" é uma maneira de reconhecer a operação de Satanás por meio da rebelião. Satanás é chamado o acusador dos irmãos. Ele envia dardos inflamados de acusação em sua mente, faz como você se sinta inferior e o condena. Ele lhe dará sentimentos de culpa, vergonha, indignidade e constrangimento. Uma boa maneira de saber a diferença entre a convicção do Espírito Santo e a condenação de Satanás é lembrar que Satanás sempre generaliza. Ele dirá: você não é bom. Deus não poderia amá-lo porque você é um pecador muito grande. Quando o Espírito Santo o convence, ele é específico. Por exemplo, ele chama sua atenção para o fato que você tem um problema de raiva ou de desonestidade. Satanás insere pensamentos de impureza sexual, luxúria e fantasias sexuais mentais. Ele também causa indecisão, confusão e frustração em sua mente. Há uma categoria de pensamentos atormentadores que Satanás envia para sua mente, incluindo preocupação, ansiedade, pavor, apreensão e nervosismo. O tormento mental também pode vir de uma mente hiperativa que não se desliga ou de uma mente subativa que não consiga funcionar adequadamente. Os pensamentos atormentadores também incluem medo, lembranças amargas de eventos que deveriam ser perdoados e esquecidos. Os princípios de Deus e de Satanás estão em oposição. Satanás tenta fazer com que você se comprometa e diminuir os seus princípios espirituais. Ele tentará constantemente fazer como que você se concentra nas coisas do mundo em vez de nas coisas de natureza eterna. Os cuidados do mundo podem de verdade fazer com que a palavra de Deus seja ineficaz em sua vida e podem fazer com que você não se dê conta do pouco tempo que falta para o retorno de Jesus. Satanás ocupará seus pensamentos com materialismo em vez de valores eternos. Se você permitir que ele persista com pensamentos de depressão, suicídio, tormento, acusações, etc., isso pode levar à doença mental. Isso pode incluir um colapso nervoso ou mental e várias condições mentais reconhecidas clinicamente. Satanás pode, de verdade, possuir a mente de incrédulos e apostatas que já conheceram Deus e depois se afastam dele. Se não forem dominados, os pensamentos levam a ações pecaminosas. Não há dúvida, a maior arena da guerra espiritual é a mente. Deus deu algumas contra-estratégias tremendas de enfrentamento para vencer os ataques de Satanás à mente. Primeiro, peça a Deus que examine sua mente e revela a você quaisquer atitudes, motivos e pensamentos errados que tenha sido inseridos pelo inimigo.
À medida que o Espírito Santo revelar coisas a você, haja de acordo com a revelação. Peça perdão pelos padrões de pensamentos erroneados e usa a palavra de Deus para desenvolver novos padrões de pensamento. Duas peças de armadura espiritual o defendem de ataques da mente. Uma peça da armadura é o capacete da esperança da salvação. Um capacete é usado na cabeça e implica proteção para a mente. O crente que tem a capacete da salvação no lugar não é perturbado pelos ataques do inimigo. Ele tem esperança não apenas para o presente, mas para o futuro. A outra peça da armadura para proteção mental é o escudo da fé. O escudo era um pedaço de material pesado que um soldado segurava na frente de si para impedir que as flechas o atingissem. A fé que proteja o escudo não se refere apenas às verdades básicas do Evangelho cristão, mas à sua confiança em Deus. Outra peça da armadura espiritual é um cinturão da verdade. A verdade da palavra de Deus derrotará todas as falsas acusações que o inimigo trouxe à sua mente. Na tentação de Jesus, quando Satanás usou indevidamente a palavra de Deus, Jesus enfrentou o ataque com a palavra de Deus. Quando Satanás vier com acusações, usa essas seguintes escrituras. Romanos 8, versículo 1, contra a culpa. 1 João 4, versículo 18, contra sentimentos atormentadores. Josué 1, versículo 9, contra o desânimo. Use todos os outros versículos sobre a mente para lutar contra os ataques de Satanás em sua mente. Reivindique uma mente sadia como a vontade de Deus para você. Desenvolva todo um arsenal de escrituras aplicáveis aos vários ataques mentais de Satanás. Ao estudar a palavra de Deus, continue a identificar versículos específicos para defender sua mente. É-nos dito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se os pensamentos não fossem inimigos, não haveria necessidade de levá-los cativos. Uma das principais estratégias defensivas para proteger a mente é a rejeição. Você deve rejeitar as imaginações malignas que Satanás coloca em sua mente. Você deve derrubar os pensamentos que se exaltam contra Deus. Você deve levar todo o pensamento ao cativeiro e à obediência ao Senhor. Você derruba ao assumir conscientemente o controle de sua mente e recusar-se a insistir nos pensamentos que Satanás insere. Observe que lhe é dito para rejeitar. Isso não é algo que Deus faz por você. Uma maneira de cingir os lombos de sua mente e pensar em um assunto adequado é renovar sua mente por meio da oração e da meditação da palavra de Deus. Você deve se encorajar em Deus. Não espera que outros o façam. Faça-o você mesmo com a ajuda de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, as cidades eram cercadas de muros para se defenderem das forças inimigas. As muralhas tinham portões onde os guardas controlavam a entrada. Quem controlava os portões da cidade, controlava a cidade. Existe uma situação semelhante em termos de controle da mente. Os portões para seu ser mais íntimo são os 5 sentidos. É importante que você não permita a entrada de nada que tenha capacidade de destruir por dentro.
Isso significa que você deve controlar sua natureza carnal. Evite coisas que possam abrir os portões de sua mente. Isso inclui coisas como drogas e álcool que reduzem sua capacidade de pensar e reagir. A pornografia inspira relacionamentos pecaminosos e crimes sexuais. Certos tipos de músicas, bruxaria, atividades de cultos e controle mental abrem as portas de sua mente. Livre-se de todas as obras da carne e deixa que Deus desenvolve em você o fruto do Espírito Santo. Nunca ceda aos ataques mentais do inimigo. Se você ceder, Deus poderá entregá-lo. Às vezes, Deus entrega às pessoas aquilo a que eles se entregam. Peça a Jesus que o ajude. Lembra-se de que uma das profecias do Antigo Testamento sobre Jesus dizia que ele controlaria as portas do inimigo. Deixa que ele exerça este controle sobre as portas espirituais. Mantenha sua mente fixa ou centralizada em Deus. Se fizer isso, você poderá ter paz apesar de todos os ataques do inimigo. O próximo capítulo abordará a batalha com a língua. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.